Mofo tomando conta do armário de novo. Aquela mancha preta que volta depois de 3 semanas. Por mais que você esfregue com pano molhado, por mais que troque a roupa de lugar, por mais que passe álcool na parede achando que resolveu. E enquanto isso, na loja de tintas, o vendedor empurra a lata de tinta antimofo a R$ 200 o galão, jurando que é a única solução que existe para esse problema, e que sem ela sua casa vai continuar apodrecendo por dentro. Eu vou te mostrar como resolver isso com 3 coisas que já estão na sua cozinha agora mesmo, gastando menos de R$ 10 no total. E o motivo pelo qual essa mancha sempre volta é bem mais simples do que qualquer vendedor vai te contar. Curta se ajudou. Inscreva-se se quer o próximo. Meu nome é Seu Joaquim, moro no interior, cuido da minha terra e essa história do mofo eu conheço bem, porque nossa casa é de taipa e o inverno aqui é úmido de rachar parede. Já perdi roupa boa guardada, já perdi couro de sela no galpão, já vi papel de parede descascar por causa dessa praga que ninguém enxerga, chegando até já estar armada dentro do armário, escondida atrás da roupa de frio que só se usa 2 vezes por ano. E aprendi do jeito difícil, gastando dinheiro que não precisava gastar, que a maior parte do que vendem para combater mofo é caro e resolve só a metade do problema, às vezes nem isso. Fica comigo até o fim, porque no meio eu vou te contar o erro que quase todo mundo comete quando limpa o mofo em casa. Um erro que faz ele voltar mais forte em vez de sumir de vez. Primeiro, vamos entender o que é esse bicho, porque ninguém explica direito, e por isso ninguém consegue vencer ele de verdade. Mofo não é sujeira comum. Sujeira você tira e ela não volta sozinha no mesmo lugar. Mofo é vivo, é um fungo, e como toda planta, ele precisa de 3 coisas para crescer: umidade, um lugar escuro ou pouco ventilado e alguma coisa para se alimentar, que pode ser poeira, gesso, madeira, até a cola do papel de parede ou o verniz do móvel antigo. Se você só limpar a mancha por cima e deixar essas 3 condições exatamente do jeito que estavam, o mofo cresce de novo em poucas semanas porque você tirou a folha e deixou a raiz intacta lá dentro, esperando a próxima chuva ou a próxima semana fria para brotar de novo. Isso explica por que tanta gente compra aquela tinta cara, pinta por cima da mancha, fica satisfeita por um mês e depois vê o mofo voltar exatamente no mesmo lugar, às vezes até maior do que era antes de pintar. A tinta tapou a aparência. Não tirou a umidade de trás da parede, nem trocou o ar parado daquele canto do armário, nem resolveu o motivo de aquele lugar específico da casa sempre suar mais que o resto. E é aí que mora o primeiro segredo desse vídeo. Antes de qualquer produto, você precisa achar de onde vem a água. Pode ser uma infiltração no telhado lá em cima, pode ser um cano suando atrás do armário sem você nunca ter reparado, pode ser simplesmente o ar parado de um cômodo que ninguém abre janela faz meses, ou pode ser até a parede que divide sua casa de um terreno vizinho mais baixo, que empurra umidade para dentro do reboco. Sem resolver isso, qualquer receita, cara ou barata, vira remendo temporário, um curativo em cima de uma ferida que continua aberta por dentro. Agora vou te dar os 3 ingredientes. Anota aí, porque são poucos e fáceis de achar em qualquer mercado do bairro. O primeiro é vinagre branco, o comum de cozinha que custa uns R$ 5 o litro. O vinagre é ácido, e esse ácido mata a maior parte das espécies de mofo doméstico, inclusive dentro dos poros da parede e da madeira, onde o pano molhado nunca alcança de jeito nenhum. Diferente de água sanitária, que só clareia a mancha na superfície e deixa o fungo vivo por baixo esperando a próxima chance, o vinagre penetra e mata pela raiz, que é o que realmente importa para resolver de vez. O segundo é bicarbonato de sódio, aquele potinho que já está no armário de tempero da sua cozinha, e que custa uns R$ 4. O bicarbonato tem 2 funções nessa receita. Ele ajuda a matar o que sobrou do fungo depois do vinagre e, ao mesmo tempo, absorve a umidade do ar ao redor, o que atrasa bastante o mofo de voltar nas semanas seguintes. É o parceiro do vinagre nessa dupla. Um mata, o outro segura a próxima geração antes que ela chegue a nascer de verdade. O terceiro,
e esse é o que quase ninguém usa, mas devia usar sempre, é carvão vegetal. Sim, o mesmo carvão de churrasco, sem tempero nenhum, sem líquido inflamável de acender fogo, só o carvão puro e seco, quebrado em pedaços. Você coloca num potinho aberto ou num saquinho de pano fino e deixa dentro do armário, num canto onde não atrapalha a roupa. O carvão puxa a umidade do ar como uma esponja silenciosa que trabalha o dia inteiro sem fazer barulho nenhum e sem umidade sobrando no ar parado do armário, o mofo simplesmente não tem onde crescer. Um saquinho de carvão custa menos de R$ 3 e dura meses trabalhando sozinho lá dentro, sem você precisar mexer em nada. Vinagre para matar, bicarbonato para reforçar e secar, carvão para manter o armário seco depois que a limpeza já foi feita. 3 coisas, 3 funções diferentes, e no total menos de R$ 10 contra os 200 da lata de tinta, que só some da vista o problema por um tempo, até ele voltar de novo pedindo outra lata. Antes de botar a mão na parede, preciso falar de segurança, porque aqui tem um erro perigoso que muita gente comete sem saber que está errando. Nunca, nunca misture vinagre com água sanitária. Isso vale para qualquer limpeza da casa, não só para o mofo do armário. Quando o ácido encontra cloro, sai um gás que ataca o pulmão forte. E já vi gente passar mal dentro de banheiro fechado, por misturar essas duas coisas achando que ia limpar 2 vezes mais rápido. Se você já usou água sanitária na parede antes dessa receita, lave bem o local só com água limpa e espere secar completamente antes de aplicar o vinagre por cima. E trabalhe sempre com a janela aberta, porque mesmo sem misturar produto nenhum, respirar esporo de mofo solto no ar fechado não faz bem para ninguém, principalmente criança pequena, idoso e pessoa de peito fraco ou com alergia respiratória. Outra coisa que preciso deixar clara antes de continuar: se a mancha de mofo for muito grande, do tamanho de um prato ou maior, ou se estiver numa parte da casa onde mora alguém com problema sério de respiração, aí a receita caseira sozinha não é o suficiente para resolver. Nesse caso, o certo é chamar alguém que entenda de reforma para abrir a parede e ver se tem infiltração séria por trás daquele gesso ou daquele reboco. Prefiro te falar isso agora, de cara, no começo do vídeo, do que deixar você lutando semanas contra um problema que na verdade precisa de obra e não de vinagre. Agora sim, vou te mostrar o jeito certo, na ordem certa, porque a ordem aqui faz toda a diferença entre resolver de vez e ficar limpando o mesmo canto todo santo mês. Primeiro passo: seque o ambiente antes de qualquer coisa. Abra a janela do quarto ou ligue um ventilador apontado para o armário por 1 hora inteira, antes de mexer em qualquer produto de limpeza. Limpar mofo num ambiente abafado é como tentar enxugar o chão com a torneira ainda aberta ao lado. Você trabalha e a água continua chegando. Segundo passo: tire tudo de dentro do armário. Roupa, sapato, caixa, cobertor guardado, mala velha, tudo para fora, sem exceção. Sacode bem cada peça de roupa do lado de fora. Ao sol se tiver sol naquele dia, porque o esporo do mofo gruda no tecido e volta para o armário limpo se você não tirar ele da roupa primeiro, e aí todo o trabalho de limpar a madeira foi em vão. Terceiro passo, e aqui está o erro que eu prometi contar lá no começo: não esfregue a mancha seca com pano seco antes de molhar ela. Isso solta o esporo direto no ar da casa inteira, espalhando o problema para os outros cômodos em vez de resolver o problema daquele armário específico. Sempre molhe primeiro, seca depois, nunca ao contrário, porque a ordem trocada é o que faz o mofo se espalhar para dentro da roupa que já estava do lado de fora, longe do foco original. Pegue um borrifador, dos de plástico que servem para regar planta, coloque vinagre branco puro, sem diluir em água, e borrife bem em cima da mancha, encharcando de leve a superfície toda, sem correr, cobrindo até um pouco além da borda da mancha visível, porque o fungo geralmente vai além do que se enxerga a olho nu. Deixe descansar 1 hora inteira sem tocar em nada. Isso dá tempo para o ácido entrar no poro da madeira ou do reboco e matar o fungo que está por dentro, não só o que aparece por fora aos olhos de quem está limpando. Inscreva-se.
O próximo pode economizar mais do que esse. Depois da hora, pegue um pano ou uma escova macia e esfregue a mancha, que agora vai sair bem mais fácil, porque o mofo já está morto e solto da superfície. Passe o pano numa direção só, sem ficar esfregando para lá e para cá, feito quem lava a panela suja, para não espalhar de novo o que ainda está solto ali em cima do móvel ou da parede. Aí vem a vez do bicarbonato. Misture 3 colheres de sopa em meio litro de água morna, mexa bem até dissolver tudo e borrife essa mistura por cima do lugar onde estava a mancha. Deixe secar sozinho, sem enxugar com pano depois, sem pressa nenhuma. Essa camada seca de bicarbonato que fica ali, quase invisível, é o que segura o mofo de voltar nos próximos dias e semanas, mesmo que a umidade do ambiente suba de novo com a próxima chuva. Por último, com o armário já limpo e completamente seco, você põe os pedaços de carvão num pratinho pequeno ou num saquinho de pano dentro dele. No fundo, num canto onde não atrapalha a roupa nem esbarra em nada quando você abre a porta. Troca o carvão a cada 2 ou 3 meses, porque ele vai ficando saturado de umidade com o tempo, do mesmo jeito que uma esponja enche de água até não aguentar mais puxar nada. Limpar com vinagre, reforçar com bicarbonato, manter seco com carvão. Faz isso na ordem certa, e o armário fica livre de mofo por meses, não só por uma semana como acontecia antes, com o pano molhado que só empurrava a sujeira para o lado. Agora preciso ser honesto com você sobre o que essa receita faz bem e o que ela não faz. Porque tem gente na internet prometendo milagre para tudo, e eu não vou fazer isso com você, meu amigo. Para mofo de armário, parede interna, guarda-roupa, sapateira, gaveta de cômoda, essa receita resolve quase todo caso que aparece numa casa comum, do jeito que a maioria das famílias vive. É barata, é segura para a maioria das pessoas e ataca a raiz do problema, que é a umidade parada naquele canto específico da casa. O que ela não resolve é a infiltração grande vinda de fora, telhado furado, cano estourado dentro da própria parede, ou parede externa que pega chuva direto todo santo dia sem proteção nenhuma. Nesses casos, o mofo é sintoma de um problema maior escondido atrás do reboco, e limpar sem consertar a causa é trocar curativo numa ferida que continua aberta por baixo do pano. Aí sim vale a pena gastar com tinta especial ou com uma reforma de verdade, mas depois que a causa da água já estiver resolvida, nunca antes, porque senão você gasta 2 vezes o dinheiro para resolver a mesma coisa. E mais uma coisa que preciso falar com sinceridade, porque as pessoas costumam perguntar. Essa receita não deixa o armário perfumado como aquele desodorizador comprado em loja, com cheiro de lavanda ou talco de bebê. O cheiro de vinagre passa em algumas horas, mas não sobra fragrância nenhuma depois. Só o cheiro de armário limpo mesmo, que na verdade é a ausência de cheiro nenhum, nem bom, nem ruim. Se você gosta daquele perfume forte de produto industrial, essa receita não é para isso, e eu não vou fingir que é. Mas se o que você quer é a mancha fora, e sem ela voltar no mês seguinte, essa é a receita certa para você usar. Quero deixar ainda um detalhe para quem tem armário de madeira mais antiga, daqueles que já vieram dos avós, com aquele verniz escuro que já não se faz mais igual hoje em dia. Nesse caso, depois de todo o processo de limpeza, passe um pano seco com um pouquinho de óleo de linhaça na madeira, só uma camada bem fina, quase invisível. Isso não é para matar mofo, o vinagre já fez esse trabalho todo. É para alimentar a madeira que ficou ressecada com a limpeza e fechar um pouco os poros dela, dificultando a próxima vez que a umidade tentar entrar por ali. Não é obrigatório fazer isso, mas quem tem móvel de família costuma agradecer esse cuidado extra no final. Agora quero parar um pouco nisso, porque tem uma coisa por trás desse assunto que vale a pena você pensar comigo, com calma.
Reparei com o tempo que quase todo produto vendido contra mofo ataca só o que se vê a olho nu. Tinta antimofo cobre a mancha. Spray perfumado disfarça o cheiro por umas horas e depois volta. Nenhum dos dois seca a parede por dentro, porque secar a parede de verdade não é produto que se vende em lata, é ventilação, é sol batendo de manhã, é o hábito simples de deixar a janela aberta por meia hora todo dia. E hábito não dá lucro para ninguém que vende alguma coisa numa prateleira. Isso não é malícia de empresa nenhuma armada contra o consumidor comum. É só que existe dinheiro em te vender uma lata nova a cada 6 meses. E não existe dinheiro nenhum em te ensinar a abrir a janela de graça, sem custar nada para ninguém. Então, o que sobra nas prateleiras do mercado é sempre o remédio que trata o sintoma, porque o remédio que trata a causa você já tem em casa, guardado na cozinha, sem rótulo bonito e sem propaganda na televisão para convencer você a comprar. Minha família sempre viveu de terra e de casa simples. E uma coisa que aprendi cedo, ainda menino ajudando meu pai a cuidar da casa, é que quase todo problema de casa velha tem solução de cozinha, se a gente parar para entender a causa em vez de correr atrás do produto mais caro da prateleira mais alta. Não é teimosia de gente antiga que não confia em coisa nova. É que vinagre já matava mofo antes de existir loja de tinta na esquina do bairro, e vai continuar matando bem depois que a moda dessas latas caras passar de vez. Então aqui está o que eu quero que você faça ainda essa semana, sem enrolar. Abre o armário que anda com aquele cheiro de mofado e olha direito atrás das roupas no canto de baixo, que é onde a mancha mais gosta de se esconder longe da vista de todo mundo. Se achar mancha, separa vinagre, bicarbonato e um pedaço de carvão. E segue os passos na ordem que eu te mostrei aqui hoje. Primeiro, seca o ambiente, depois molha antes de esfregar, vinagre primeiro para matar, bicarbonato depois para reforçar, carvão por último para manter tudo seco daqui para frente. E se a mancha for grande demais ou vier de infiltração vinda de fora da casa, chama alguém para olhar a causa antes de gastar em qualquer tinta cara. Me conta aqui nos comentários se você tem mofo em casa e onde ele mais aparece para você. Se é no armário do quarto, na parede do banheiro, atrás da geladeira ou dentro do guarda-roupa antigo dos seus pais. E se você já tem algum truque de família contra mofo, um jeito que sua avó usava antes de existir essas latas todas nas prateleiras, conta para mim também aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários com calma. E é dali que sai boa parte do que eu aprendo para passar para vocês depois nos próximos vídeos. Na próxima semana eu vou mostrar como fazer aquele mesmo truque, só que para roupa que já pegou o cheiro de mofado guardada no fundo do armário, sem precisar lavar peça por peça na mão, feito trabalho de semana inteira. É o passo natural depois de hoje, porque limpar o armário não adianta muito se a roupa que volta para dentro dele ainda carrega o cheiro para todo lado da casa. Até lá, abre a janela, deixa o sol entrar de manhã cedo e lembra que problema de casa velha quase sempre tem solução guardada na prateleira mais baixa do mercado, não na mais cara nem na mais anunciada na televisão. Mais vídeos na tela agora. Inscreva-se para não perder o próximo.